Deus também dá um passo em direção a você. A Bíblia diz: pecadores, purifiquem os seus corações, convertam a vossa tristeza em alegria, ou seja, se arrependam de verdade, quebrantem o coração, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Essa é a promessa de Deus que está na Bíblia. Então, nós vamos nos aproximar um pouco mais de Deus hoje. Eu vou te mostrar 5 horas o quanto isso toca o coração de Deus, tá certo? Antes de começar, irmãos, eu só peço para você se inscrever no meu canal. Tem muitas pessoas que têm me acompanhado e ainda não se inscreveram. É muito rapidinho, não paga nada. Clique aqui embaixo no botão inscrever-se, ative o sininho da notificação que vai aparecer aí do lado e selecione a opção todas para você não perder nenhum vídeo que eu colocar, tá certo? Eu confesso a vocês que eu já estou há mais de 10 anos, irmãos, evangelizando na internet. Foi um chamado que Deus me deu, mas eu me sinto como se fosse no primeiro dia. Graças a Deus por isso, porque é o Senhor quem tem renovado as minhas forças e eu sei que você também vai acontecer a mesma coisa. À medida que você buscar mais e mais a Deus, Ele vai renovar as suas forças. E a palavra de Deus diz no livro de Isaías: até os jovens se cansam e se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como de águia. Amém? Então, é isso que Deus vai fazer na sua vida. Vai ser um renovo a cada dia. Deus vai te prosperar, vai te alimentar, vai te fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer também você que tem compartilhado. Você não sabe o quanto isso significa no mundo espiritual. Quando você envia uma palavra, que não é uma palavra do homem, mas é a palavra de Deus. Você está plantando essa semente em vários corações. E aí cabe a Deus saber qual semente vai frutificar. Deus conhece o coração das pessoas, mas o seu papel é lançar as sementes. Inclusive a Bíblia diz que Deus é aquele que coloca sementes nas nossas mãos. Ou seja, Deus coloca na nossa mão a responsabilidade de evangelizar, de pregar o evangelho. E você, quando compartilha, está fazendo isso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero ler com vocês uma passagem que está lá em Atos 2, versículo 36 ao 38, que fala sobre a festa de Pentecostes, que é uma festa onde se reuniam pessoas de várias localidades do mundo e todos se reuniam em Jerusalém. Só que desta vez o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e houve ali uma unidade, porque lá na Torre de Babel, lembra da Torre de Babel, lá no Antigo Testamento, quando aqueles homens eles se reuniram para tentar chegar ao céu através de uma torre, Deus ele confundiu a língua daquelas pessoas. E aquelas pessoas, para não conviverem juntas, elas tiveram que se espalhar, porque na hora cada um falou uma língua diferente. E aí elas não estavam entendendo e cada um foi se espalhando pelo mundo, porque essa era a ordem de Deus: multipliquem-se, sejam férteis e povoem a terra. E o homem não, ele queria se ajuntar tudo naquela torre. Depois eu posso fazer um vídeo explicando mais sobre isso. Mas o que acontece? Lá em Pentecostes, nessa festa, Deus fez o oposto. Deus uniu as pessoas numa mesma língua. E aí o que aconteceu? Os discípulos começaram a falar cada um numa língua materna diferente. Ou seja, um falava numa língua egípcia, outro falava numa língua cananeia. Cada um falava numa língua diferente. E aí as pessoas que vieram para aquela festa de várias regiões começaram a entender cada um na sua língua. Por quê? Esse é o propósito de Deus. Quando a gente está na direção dele, sendo guiado pelo Espírito Santo, ali Deus traz unidade, Deus traz entendimento, luz, clareza. Amém? E aí então o que aconteceu? As pessoas que chegaram na festa, elas ficaram admiradas. Por quê? Os discípulos, que não eram apenas os 12, mas eram cerca de 120 pessoas, aquelas pessoas de repente começaram a falar das grandezas de Deus na língua de cada povo. E então as pessoas começaram a pensar: gente, mas esses discípulos, eles não eram pessoas analfabetas? Não eram pessoas sem conhecimento, sem cultura? Como é que eles estão falando desse jeito? Coisas maravilhosas a respeito de Deus. Isso porque, irmãos, foi um mover espiritual. Aquelas línguas não vieram das pessoas. A Bíblia diz que as línguas eram como de fogo, que vieram sobre a cabeça deles e eles começaram a falar palavras que eles não estavam entendendo, mas os outros estavam, entendeu? Outros chegaram a dizer: não, eles estão bêbados. Só pode estar bêbado. O que está acontecendo? E aí, irmãos, o apóstolo Pedro, que antes ele tinha negado Jesus 3 vezes, lembra? O apóstolo Pedro, que antes era covarde, ele chegou a dizer: eu nunca ouvi falar desse Cristo, eu nem sei quem ele é, porque ele estava com medo de ser perseguido.
Só que agora, com o Espírito Santo, ele estava ousado como leão. E aí então, eu ia falar que ele pegou o microfone, né? Não pegou o microfone, porque não tinha isso na época. Mas ele simplesmente começou a pregar com muita ousadia, de forma que todo mundo ouviu a mensagem. E eu vou ler para você um pequeno